Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para trazer a palavra de Deus e rever alguns irmãos. Eu falei com a Thaís que a gente está revendo os irmãos da prestação. Cada culto eu vejo um pedacinho da igreja. E é uma alegria muito grande. Em toda vez que a gente vem no culto, nós encontramos rostos novos. É sinal que o Senhor tem mandado mais pessoas para a casa de Deus, que estão conhecendo o Evangelho, estão se agarrando nele e um dia ouviram o seu chamado e falaram sim. Isso nos alegra muito mesmo. Abram suas Bíblias em Lucas 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós iremos ler os versículos 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62. Assim diz a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar mais, fazer mais uma oração? Senhor Deus, foi lida a Tua palavra. Fale conosco poderosamente através da exposição da Tua Escritura. Que todos estejam com as suas mentes e corações voltados para aprender mais de Ti e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Use-me como instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele sempre colocou à prova aqueles que queriam segui-lo, mostrando que existe um preço. E é exatamente isso que veremos nesse texto, neste dia. Pois diferente de todas as outras religiões, o discipulado cristão, seguir a Cristo, tem implicações muito sérias, seríssimas. Por isso, o tema do nosso sermão nesta noite é o alto preço de seguir a Jesus Cristo. Meus irmãos, em tempos de guerra, é muito interessante que muitos jovens se alistam no exército sonhando com as glórias da guerra, com os uniformes, com os desfiles e tal, mas é no campo de batalha, é lá que os sonhos evaporam diante da dura realidade da guerra. E com o cristianismo não é diferente. O seguir a Jesus não é diferente. E Jesus, ele nunca quis cativar discípulos, prometendo facilidades, vantagens ou coisas fantasiosas. Pelo contrário, muito contrário. Comparado com esses pregadores de hoje em dia, e na época de Jesus também tinha, aqueles que tentavam convencer as pessoas a segui-los, através das bênçãos, prosperidades, curas. Jesus era diferente. Jesus, ele ensinava a calcular o preço do discipulado. E naqueles dias, muitas pessoas queriam seguir Jesus, e o motivo é muito simples. Jesus era um homem impressionante. A maioria das pessoas estavam sedentas para verem sinais e maravilhas, e aonde Jesus estava, essas coisas aconteciam. Só que eles não estavam preocupados com os aspectos teológicos dos sinais de Cristo, o que eles realmente significavam, mas sim eles estavam interessados nos benefícios daquilo que eles poderiam receber em andar com Jesus.
Bom, um bom exemplo que nós podemos ver aqui no próprio texto, no capítulo 9, é a multiplicação dos pães. Rapaz, seguir Jesus é bom, rapaz. Estava com uma fome, comi um pão gostoso, um peixinho, coisa bem boa. É bom andar com Jesus. Vamos seguir ele. Quem sabe que na próxima ainda multiplica uma lasanha, uma pizza. Vamos seguir. O negócio é bom andar com Jesus. E, curas que eles poderiam receber ou conquistar famas e poderem seguir Jesus. Essa era a visão da maioria das pessoas naquela época. Eles tinham a visão de um Messias que viria libertar os judeus do jugo dos romanos. Eles viam Jesus, esse tipo de Messias. Mas o reino de Jesus é diferente. É bem diferente daquele reino que os judeus esperavam. Eles tinham uma concepção equivocada daquilo que o Messias iria fazer. Porém, além de tudo isso, as pessoas que não seguiram Jesus por vários outros motivos. Mas Jesus, ele deixou muito bem claro, desde o início para todo mundo, o preço do discipulado. Ele nunca prometeu uma vida fácil, nem incentivou ninguém a segui-lo pelas motivações erradas. Nunca ele fez isso. Enquanto ele caminhava para Jerusalém, rumo à cruz, ele sabia que muitos iriam aparecer no caminho dele interessados em segui-lo, mas que acabariam abandonando a Jesus. E de fato, isso realmente aconteceu. Por isso ele nunca facilitou as coisas para aqueles que desejavam segui-lo. E aqui nesta passagem, meus irmãos, nós vemos a maneira como Jesus interagiu com 3 pessoas. 3 voluntários que queriam seguir a Jesus, mas que não haviam entendido bem o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Seguir a Jesus, meus irmãos, é a coisa mais radical e transformadora que alguém pode fazer em sua vida. É seguir Jesus. Você tem noção disso? Você compreende a profundidade disso? De seguir a Jesus? Talvez muitas dificuldades que você tem sofrido, perseguições e tantas outras adversidades, é pelo fato de seguir a Jesus. Ou talvez a tua vida está numa bonança enorme. Talvez seja pelo fato de você não ter entendido o que significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa renúncia, abnegação, doação, entender que Cristo é tudo. Por isso que nosso primeiro ponto desse sermão nesta noite é: seguir a Cristo requer abrir mão de tudo. É que nós veremos agora aqui no versículo 57 ao 58, significa abnegação. Vamos ler aqui de novo esses versículos, 57 e 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que coisa bonita, né? Então o texto aqui começa: indo eles caminho fora. Então Jesus e os seus discípulos estavam em uma viagem para Jerusalém. Fazer o que lá em Jerusalém? Ora, Jesus ele estava se dirigindo para o final do seu ministério terreno, onde ele completaria a sua missão. Ele estava indo para morrer na cruz, a fim de dar a sua vida para salvar os seus eleitos, o seu povo, libertando-os assim do domínio do pecado, da morte, do diabo e do inferno. Esse era o foco de Jesus, ele estava indo para a cruz. E muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus queriam tudo, menos uma cruz. Queriam glória, queriam fama, queriam conforto, queriam status, queriam bênçãos, queriam curas, mas a única coisa que eles não queriam era a cruz. É tão interessante que os próprios discípulos, quando Jesus falou em cruz, eles se escandalizaram. Pedro: que isso, Jesus? Que cruz o que, Jesus? Ah, tá doido esse negócio? Não. Eles não queriam cruz, mas Jesus estava indo para a cruz para nos salvar. E aquele homem diz: eu quero te seguir. Eu quero seguir a você, Jesus. Agora pensa comigo, o que levaria um homem a fazer uma declaração ousada dessas? Meus irmãos, a decisão de seguir alguém tem consequências pessoais seríssimas. Significa deixar seus próprios planos, seus ideais de vida, seus sonhos pessoais.
Seguir outros significa transferir a autoridade sobre si mesmo e viver em obediência, em total submissão a outra pessoa. Não é mais você que decide o rumo da sua vida. E aqui nesse caso é Jesus Cristo. Isso significa seguir alguém. Não é você que manda na sua vida. É a pessoa com quem você está seguindo. É Ele, Jesus Cristo. Será que aquele homem compreendeu a extensão de tudo isso? Agora pense comigo. Quais as motivações que levam alguém a tomar uma decisão dessas? Quais seriam as motivações deste homem, desse primeiro homem aqui do nosso texto, para fazer essa incrível afirmação? Será que era para aprender mais de Jesus? Segui-lo e servi-lo em amor? Ou talvez para usufruir mais de Jesus e tirar alguma vantagem em segui-lo? Muitas pessoas na nossa época, não diferente de Jesus, querem seguir Jesus com outra intenção. O nosso texto aqui, meus irmãos, o texto de Lucas, não dá muitos detalhes quem é esse homem, quem é esse cara que quer seguir Jesus. Mas Mateus 8:19 diz que esse homem era um escriba. E quem eram os escribas? Os escribas eram mestres, doutores da lei, eram homens que trabalhavam em copiar as escrituras. Então, se você queria conhecer alguma coisa de Bíblia, você procuraria quem? Um escriba. Provavelmente um escriba também era um fariseu, normalmente. Fazia parte dessa seita. E eram pessoas extremamente instruídas. Domingo passado, teve nossos irmãos aqui que decoravam os 12 versículos. Os escribas, eles não decoravam 12 versículos. Eles decoravam capítulos inteiros. Eles decoravam livros inteiros em hebraico das Escrituras, de tanto eles copiavam. Eles conheciam de cor e salteado o Antigo Testamento. Era algo fantástico. E esse homem agora quer seguir a Jesus. Mas é interessante que, quando a gente lê os evangelhos, escriba geralmente estava associado a fariseu. E esses dois grupos foram criticados muito por Jesus, porque eles eram hipócritas. Conheciam muito de Bíblia, mas não colocavam em prática na sua vida. Conheciam capítulos inteiros das Escrituras, mas tentar vivê-los, honrar a Deus com esse conhecimento, não. Eles simplesmente colocavam um peso, um fardo sobre os outros, mas não praticavam nada daquilo ali que eles ensinavam. Eram hipócritas. Jesus disse que os fariseus, ou os escribas, gostavam de pompa. Eles queriam ser reconhecidos por onde passavam, buscavam os primeiros lugares, devoravam as casas das viúvas, e ainda justificavam isso com longas orações. A gente vê muito isso em nossos dias, Faz uma longa oração para justificar a sua pecaminosidade. No nosso texto, o escriba ele faz uma declaração que poucos fizeram: eu quero te seguir. Mas muitos estudiosos das Escrituras nos lembram que a resposta de Jesus, aqui na sequência do nosso texto, indica claramente que as intenções deste homem não eram honrosas. Ele via as multidões, os milagres, o entusiasmo, a fama. Parecia muito bom estar associado com Jesus. Ele não levou em conta as reais implicações do discipulado, de seguir a Jesus. Jesus, ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe o porquê que você está aqui nesta noite, aqui na igreja. Ele sabe o porquê que você serve na igreja. Ele conhece as suas intenções. Ele sabe se você o serve por amor, por gratidão, por tudo que ele fez na cruz do Calvário por ti. Ele sabe se você está servindo simplesmente para ser visto pelos outros ou para ocultar pecado. Porque tem pessoas que têm esse pensamento lógico: não, mas se eu não fizer nada na igreja, as pessoas vão pensar: mas esse cara está em pecado, não faz nada. Vamos lá na casa dele visitar ele. O que está acontecendo? Ele sumiu da igreja. Daí tem outros que não, estão sempre na igreja, nunca falta, é o que mais faz. Mas para ocultar uma vida vazia, totalmente vazia de comunhão e intimidade com Deus. Ele sabe as nossas reais motivações. E as Escrituras dizem que lá no dia do juízo,
as nossas obras serão provadas no fogo, e aquilo que é palha irá queimar. Complicado é quando a obra queima igual palha, o cara queima junto com a palha, aí é tenso o negócio. Que ninguém seja encontrado nessa situação. Deus, Ele conhece a minha e a tua motivação, da mesma forma que Ele conhecia a motivação desse escriba. Ô Jesus, eu aqui, ó, o escriba, eu quero seguir o Senhor. Rapaz, o escriba quer seguir Jesus. Jesus olha assim, rapaz, tu quer seguir qualquer coisa, menos a mim. Eu sei o que está em seu coração. Olha a resposta de Jesus para esse homem. Olha o versículo aqui, versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele deixa muito claro o preço de segui-lo. Ele argumenta que os passarinhos, os bichinhos, têm onde descansar. As raposas lá caçam o dia todo, tem os seus afazeres para conseguir comida para os seus filhinhos. Chega de noite, eles, se soca lá na toquinha, em segurança, e vai dormir, descansar. E no outro dia estão prontos para a jornada. Os passarinhos, então, têm os seus ninhos, vai lá, come as frutinhas nas árvores, Deus supre a necessidade dos passarinhos e tudo mais. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E os seus discípulos também não. Jesus deixa muito claro o preço de segui-lo. Deixa muito claro tudo isso. Quando Jesus, ele se encarnou, ele se esvaziou da sua glória. Sua vida foi marcada por dificuldades. Ele nasceu numa humilde manjedoura, porque não tinha lugar para colocar o coitado de Jesus ali, numa humilde manjedoura. Rapaz, e ele não teve uma vida luxuosa, cheia de regalias. Ele sustentava o seu lar trabalhando como um carpinteiro, profissão que aprendeu com seu pai José. Seu coração não estava nas coisas deste mundo, mas o foco dele era fazer a vontade do seu pai. Esse era o foco de Jesus. Mas aquele homem, assim como muitos que estavam ao seu redor, não estavam dispostos a seguir Jesus realmente. Jesus conhecia o coração daquele homem, suas motivações erradas, e com a resposta que Jesus dá, Jesus joga um balde de água fria em suas motivações, em suas intenções. Aqueles que querem seguir a Jesus com motivação errada, pensando em vantagens pessoais e terrenas, recebem de Jesus imediata resistência. Quem quer seguir a Jesus precisa estar disposto a sofrer junto com Ele, a negar-se a si mesmo pela causa do Evangelho do seu reino, como perseguição, rejeição e desprezo. Aqueles que não estão dispostos a enfrentar todas essas coisas que fazem parte da vida do cristão em maior ou menor grau, não estão aptos a serem discípulos de Cristo. Meus irmãos, quantas pessoas, quantos servos do Senhor literalmente não têm onde reclinar a sua cabeça? Já pararam para pensar nisso? Nossos irmãos lá no Oriente Médio, que os seus vilarejos, os tratores passaram por cima de destruir os seus lares, não têm onde dormir, porque muçulmanos radicais destruíram todo o seu vilarejo. Não consegue emprego, porque na sua identidade está dizendo que ele é cristão, e daí ninguém contrata ele. Não tem condições de sustentar sua família de forma adequada, pelo simples fato de não negar a Jesus, de andar em comunhão com Cristo. Irmãos nossos perseguidos, irmãos nossos que estão perecendo. Quando nós olhamos na história do cristianismo, veremos irmãos nossos passando por grandes tribulações, pelo simples fato de serem fiéis seguidores de Cristo Jesus. Esse foi o preço por amar a Cristo e ver nele o seu Messias. Muitas pessoas têm passado por grandes dificuldades. Tem jovens, por exemplo, que são expulsos de casa, se converte e o seu pai o expulsa.
ou corre risco até de ser morto. E tem muito disso. Recebem ameaças por não negarem Jesus. Meus irmãos, esse tem sido o preço no decorrer dos séculos de servir ao Senhor, negar-se a si mesmo. E mesmo com tudo isso, as pessoas decidem seguir a Cristo, pois sabem que essa é a melhor decisão a ser tomada. É como diz o apóstolo João 6,60: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu prefiro ser perseguido, eu prefiro perder meu lar, eu prefiro que meu pai me dê uma tunda de pau, eu prefiro ficar sem casa, ser expulso do meu lar, prefiro ficar sem emprego, prefiro ter grandes dificuldades em sustentar financeiramente a minha família, para ter Cristo como centro da minha vida, porque eu sei a grande recompensa que aqueles que seguem a Jesus terão. Não tem nada melhor do que seguir a Jesus. E foi lida na liturgia, no mesmo capítulo, no capítulo 9, olha só, o versículo 23 ao 25 diz assim: dizia a todos: se alguém quer servir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Quem quer seguir o Mestre precisa tomar a sua cruz, que significa morrer para si mesmo dia após dia, para seus desejos, para suas ambições, estar disposto a ser rejeitado pelos homens. É 1000 vezes melhor ser rejeitado pelos homens e ser abraçado por Deus. Não tem coisa mais preciosa do que andar com Jesus. Você nunca está sozinho. É a melhor companhia que você pode ter. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ser amigo de todos e ser inimigo de Jesus. A pior coisa é você seguir algo que não é Cristo. O final dessa estrada é terrível. Não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. A principal implicação do discipulado é que se alguém quer servir a Cristo, precisa morrer. Você precisa morrer, meu irmão. Nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. A resposta aqui que Jesus deu, podemos entender que o escriba não tinha entendido realmente o preço do discipulado, seguir a Cristo. Parece que aquela linda declaração foi simplesmente no calor da emoção e realmente por motivações erradas. E atualmente tem uma multidão enchendo as igrejas evangélicas do Brasil, muitos com a mentalidade desse escriba, querendo os benefícios de Cristo, as bênçãos físicas e financeiras, pensando no aqui e no agora. Aí eu preciso perguntar para você nesta noite: qual é a sua motivação em seguir a Jesus? Que a sua motivação seja o próprio Cristo, que te salvou do pecado, do inferno, do diabo e da morte, que você esteja disposto a tomar a tua cruz e viver inteiramente para Cristo, sem reservas, custe o que custar, mesmo que você sofra terríveis represálias de todos os lados, pois não existe nada melhor do que estar em paz com Deus por seguir a Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, que vale muito a pena. Apesar de todas as dificuldades, Jesus sempre estará ao seu lado, te ajudará a suportar todas as tempestades do discipulado. Portanto, continue firme, você não está sozinho nessa caminhada. E é tão lindo que nesse caminho do discipulado, Jesus sempre nos cerca de pessoas que estão no mesmo caminho, para nos fortalecerem mutuamente no propósito de servi-lo, de honrá-lo e de adorá-lo. Você não está sozinho, tem a família da IPC para andar junto com você. Ó, rimou, legal. Então você não está sozinho, meu irmão. Tem uma família para andar com você.
Não enfrente as suas lutas sozinho. Não esqueça que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é Jesus, a cabeça e o resto é você. É um monte de gente. Por que você luta contra o pecado sozinho? Por que você tenta enfrentar as coisas sozinho? Por que você tenta seguir Jesus sozinho? Não faça isso. Há um corpo que te ama e quer ser um instrumento nas mãos de Deus para te aperfeiçoar, para te lapidar e para te tornar mais frutífero na obra do Senhor. Você não está sozinho. E na sequência aqui do nosso texto aparece um outro cara aqui. Esse aqui é diferente. Olha, eu estou aqui. O outro diz, olha, você, vem cá. Olha só o que ele diz aqui. Versículo 59. O outro disse a outro, disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que seguir a Cristo requer priorizá-lo acima de tudo. Cristo tem que ser a sua prioridade. Se Cristo não é a tua prioridade, rapaz, aí tá feio o negócio pro teu lado. Cristo tem que ser a sua prioridade. Então, diferente dos outros aqui, Jesus os convocou a você aí. Eu aqui, tu acabou de falar que não dei nem onde enfiar a cabeça aqui, tá me chamando agora. É tu aí, rapaz. Me segue. Daí deu uma desculpa, né? Então, aquele homem coloca uma condição. Ele pede permissão para sepultar seu pai em primeiro lugar. Mas parece coerente isso aí, né? Pô, o pai morreu, vai morrer. Parece algo importante, e realmente é importante. Na cultura judaica, uma das responsabilidades mais importantes do filho, principalmente do homem, é sepultar o seu pai. Isso é muito importante. É uma das formas mais elevadas de honrar o seu pai. O texto aqui não deixa claro que ele morreu. O pai morreu. Eu estou sepultando meu pai lá. Meu pai está lá, eu estava no velório e saí para ver o Senhor. Não, o texto não diz isso. Muitos acreditam que o pai dele estava vivo, na capa da gaita, né? E meu pai daqui a pouco vai bater as botas, eu tenho que estar aqui na volta para fazer o enterro. Muitos intérpretes entendem dessa maneira. Agora, se morreu, se não morreu, esse não é a questão aqui, meus irmãos. A grande questão aqui é que aquele homem tem uma outra prioridade, e essa prioridade não é Jesus. Esse é um negócio aqui. Esse é o ponto. Se morreu, se não morreu, vai morrer, vai arrebatar, não sei. A questão é que ele tem uma outra prioridade, e essa prioridade não é Jesus. Não importa tão nobre seja o teu foco, se esse foco não é Jesus, está errado, está equivocado. O teu foco, a tua prioridade tem que ser Jesus, em primeiro lugar. Não pode ter nada que rivaliza com isso. Tem que ser Jesus. Ele está dizendo aqui para Jesus, olha Jesus, eu vou te seguir, mas não agora. Agora a minha prioridade é outra coisa. Muitas pessoas estão fazendo isso. Jesus, eu te amo, eu quero te seguir, mas não agora. Eu tenho uma coisa aqui muito importante para fazer. Quem sabe depois eu te siga e possa me dedicar mais nas coisas do Senhor, mas agora não dá. Então aquele homem colocou uma outra coisa como prioridade. E diante dessa condição imposta, pelo segundo candidato aqui, Jesus respondeu de uma forma bem séria com aquele homem. Ele fala ali, olha, deixa aos mortos os sepultar os próprios mortos. Isso é forte. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Meus irmãos, existem muitos deveres que podemos deixar na mão dos incrédulos. Ok? Pessoas que estão mortas espiritualmente. É bem provável que alguém assumiria a responsabilidade daquele homem de sepultar o seu pai. Talvez o irmão mais novo, a irmã, alguém assumiria essa responsabilidade. Mas é importante destacar aqui que Jesus não está banalizando a situação. Jesus não está induzindo aquele homem a desonrar a sua família de forma
alguma. Isso é muito importante destacar, porque na primeira leitura a gente fica até escandalizado, mas essa não é a ideia. A ideia, ele na verdade está ensinando aqui que se ele quisesse o seguir, precisaria colocá-lo como prioridade máxima em sua vida. As suas obrigações filiais e sociais não deveriam impedi-lo de ser discípulo de Jesus. Quem quer seguir a Jesus, o dia é hoje, o tempo é agora, pois Deus é mais importante que qualquer outra obrigação que eu e você possamos ter. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito agora, hoje, ainda mais quando se trata das coisas do Senhor, do seu reino, de segui-lo, de tê-lo como centro do coração. Não retarde a coisa mais importante da sua existência, de ter Cristo como Senhor e Salvador. Não faça isso. Não existe nada mais importante do que isso. Como eu falei, não importa tão nobre seja o que você está fazendo, meu irmão. Talvez não seja algo pecaminoso, é algo realmente nobre e louvável. E se tu me contar, eu bateria palma, rapaz, que bonito isso aí que você está fazendo. Mas isso não pode ser prioridade na tua vida. A prioridade na sua vida é Cristo e o seu reino. Essa tem que ser a sua prioridade. Então, no final do versículo 60, Jesus fala: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Faça aquilo que os mortos não podem fazer. Pregue a palavra de Deus com poder e autoridade. Anuncie o evangelho. Essa deveria ser a prioridade daquele homem. E essa deve ser a minha e a sua prioridade. Tu, porém, vai e prega o evangelho do reino de Deus. Não há nada em minha vida e na sua vida mais importante e mais urgente do que pregar o reino de Deus. Nós estamos tratando de coisas eternas. Nós estamos tratando de saquear o inferno. Nós estamos tratando de ser luz e sal da terra. Nós estamos tratando sobre algo pelo qual eu e você fomos criados antes da fundação do mundo. É sobre isso que está sendo tratado. Não é nada banal, não é nada insignificante, é a coisa mais importante da tua vida. Seguir a Jesus e anunciar o seu reino. Não existe nada mais urgente, mais importante. E é interessante quando você olha o contexto do capítulo 9 aqui. Você vai ver que lá no início do capítulo 9, Jesus envia os 12 para pregar acerca do reino de Deus. E no início do capítulo 10, Jesus envia os 70 como embaixadores. Então o contexto aqui do capítulo 9 e capítulo 10 é um contexto de evangelização, de proclamação das boas novas. E Jesus está convocando as pessoas. Ah, Jesus, pois é, eu tenho que ir lá dar banho no meu cachorro. Ah, eu tenho Netflix agora, não sei o quê. Cheio de desculpa. E Jesus, olha aqui, cara, o negócio tá punk aqui, nós temos que pregar. E o cara, pois é, não sei o quê. Que você não seja igual esse homem. Não dê desculpas esfarrapadas. Nada é desculpa quando se trata do reino de Deus. Nada é desculpa. Não importa tão bem elaborado, sofisticado seja a tua resposta. Pode me enrolar, pode enrolar os presbíteros, pode enrolar o pastor, pode enrolar a tua mãe, pode enrolar todo mundo. Mas não vai enrolar Deus. Não importa o que você diga, não será justificativa para Deus, para não fazer aquilo pelo qual você foi chamado, pelo qual você foi criado, que é pregar a palavra de Deus. O contexto aqui de Jesus era de extrema urgência. Era a pregação do evangelho que liberta pessoas de Satanás, que transforma vidas miseráveis, que levanta mortos. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não investe a ordem nesse versículo. Não tente atualizar esse versículo da Bíblia. Jesus Cristo, o seu reino, em primeiro lugar. Essa tem que ser a nossa prioridade. Estava conversando sobre isso com um amigo meu lá do seminário. Ele falou que tinha um irmão na igreja muito querido, muito respeitado, cheio de dons.
E ele chegou nesse irmão e falou: rapaz, tu tem que nos ajudar com os jovens. O pessoal da UPA, da UMP, o pessoal gosta muito de ti, as pessoas gostam do teu estudo e tal. Vem nos ajudar a discipular os jovens da igreja. O pessoal gosta de ti, cara, vem, vamos somar aqui. Ele parou, pensou, começou a se coçar e falou: olha, rapaz, querer eu quero. Até já falei com a minha esposa sobre isso. Mas, cara, eu acabei de ganhar uma promoção no meu trabalho, já estou quase me aposentando. Comecei agora a fazer um mestrado aqui, mas o negócio é o seguinte: depois que eu finalizar essas coisas e me aposentar, é nós, vamos pegar junto. O negócio é agora, é hoje. Aquele homem tinha outras prioridades que não era o seu reino. Nós não temos todo esse tempo para poder te esperar. Há muita coisa para ser feita. Há muita coisa para ser realizada no reino de Deus. Olha para o nosso estado. Olha a miséria que é o nosso estado. E eu fico procurando desculpas para não servir ao Senhor, não pregar o seu evangelho. Quando o nosso estado é o menos evangelizado do Brasil, o mais ateu. Eu não tenho desculpas. Eu não posso ter desculpas. Há muitas pessoas colocando outras coisas em primeiro lugar. É interessante que às vezes tem casais que trabalham na obra de Deus assim de forma fantástica, mas não tem filhos. Aí começa a orar: Senhor, me dá filho. Tem até uma música: Senhor, me dá filho e tal. Aí começa a orar: e Senhor, dá filho, não sei o que e tal. Já está igual Abraão e Sara orando por filho. Aí Deus dá o filho. O cara some, meu. O cara some da igreja. A vida agora é o filho. Confunde amor com idolatria. Fica só com o lencinho umedecido, esfregando na cara da criança ali, daqui a pouco já... a vida é o filho. Tem que cuidar do filho, né? Deus me deu o filho, beleza. Mas você está entendendo a forma como você está fazendo as coisas? Tem que cuidar do meu filho. Rapaz, mas o filho já está com 40, já tem barba na cara, tu continua carregando ele no colo. Ou é solteiro? Rapaz, solteiro, trabalha assim que é uma beleza, coisa boa. Daí já está numa situação difícil, já está falando: rapaz, eu acho que Deus não vai dar nada para mim não. E começa a orar e Deus abençoa. Aí casa. Maravilha. Agora, se sozinho já trabalha, imagina dois, agora vai trabalhar em dobro. O cara some. Da igreja. Ué, cadê o fulano? Tô em Gramado essa semana, rapaz. Mas e essa semana? Na outra eu vou lá na serra. Não, agora eu vou na praia. O cara some. Deus abençoa a pessoa com filhos, Deus abençoa com casamento, Deus abençoa com bom emprego, Deus abençoa ele passando na faculdade. Só que ele acaba transformando as bênçãos em ídolos. E agora? Não existe nada mais precioso para os seus filhos do que vê-los vocês envolvidos na obra de Deus. Não tem nada mais precioso. E não tem nada mais maldito para os seus filhos do que verem pais totalmente apáticos com as coisas de Deus. Que não oram, que não têm uma vida devocional, não tem culto doméstico e é indiferente com as necessidades da igreja local. Não tem nada mais maldito e desgraçado para aquela criança do que ter pais nessa situação. E a mesma coisa para os homens que casam e não exercem o sacerdócio do lar, que só querem passear e se esquecem que tem uma função muito grande dentro da sua casa e com a igreja de Deus. A Bíblia diz: vai, tu, porém, pregue o reino de Deus. Meus irmãos, seguir a Jesus sempre implica prioridade total a Ele. Os seguidores de Cristo não têm o direito de colocar coisa alguma no lugar de Cristo. É idolatria. Qualquer coisa que ocupar e dominar o coração do cristão que não seja Cristo e o seu reino, isso é pecado. Existem muitas implicações. Acabamos de ver que o segundo candidato aqui a ser discípulo colocou uma condição para seguir a Cristo. E você que me escuta aqui nesta noite, você tem colocado alguma condição para seguir a Jesus? Talvez seja terminar a faculdade, suas especialidades.
alcançar a sonhada promoção de trabalho, se aposentar, encaminhar os filhos na vida. Se você está pensando assim, você nunca vai ter tempo livre realmente para servir o Senhor, porque sempre vai surgir alguma coisa. Sempre vai surgir alguma coisa para tirar teu foco dos olhos do reino de Deus e dele próprio. Isso é loucura, meus irmãos. Se você não segue a Cristo verdadeiramente hoje, não seguirá depois de formado, aposentado, ou qualquer outra coisa que você conquiste. O Senhor quer que você o siga hoje, que comece a trabalhar agora, que o seu reino seja tudo para você agora, e não amanhã, semana que vem, ou 2021, ou quando achar vacina da corona, ou coisa desse tipo. Ele quer agora. Talvez a sua condição seja parecida ao relato desse homem, tem obrigações familiares em primeiro lugar para ser cumpridas, mas isso você tem que deixar em segundo lugar. Cristo te chama hoje para colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Não permita que nada te impeça de segui-lo, porque amanhã pode ser tarde. Talvez você não esteja mais vivo. Não deixe para fazer amanhã aquilo que o Senhor mandou tu fazer agora, hoje, nesse exato momento. Jesus diz hoje, o capiroto diz amanhã. Depois tu faz isso aí. Rapaz, está cansado, trabalhou muito. Se estica nesse sofá e vamos olhar o Netflix aí. Ligar para o irmãozinho para quê? Tem um monte de gente da igreja que pode ligar e aconselhar o irmãozinho e consolar ele. Para quê? Vai descansar, já trabalhou demais. E assim o diabo vai fazendo. E assim ele vai enfraquecendo muitos irmãos na fé. Meus irmãos, da mesma forma que a pregação no Evangelho era urgente na época de Jesus, quando ele convocou aquele homem, continua sendo urgente em nossos dias. Aí eu pergunto para você nesta noite, tu tens pregado o Evangelho para aqueles que estão mortos espiritualmente? Aqueles que convivem contigo e que não conhecem a Jesus? Tu tens aproveitado as oportunidades que o Senhor tem lhe dado para falar do seu amor transformador? Tu tens desejado ardentemente que eles tenham a vida eterna? Sim. O que você tem feito para que isso aconteça? Para ser um instrumento para tal realização da soberania de Deus na vida dessas pessoas? Ou você tem estado indiferente acerca dessas coisas, pois está ocupado demais com as suas prioridades terrenas? Se tens ignorado o chamado de Cristo para segui-lo, se tens colocado empecilhos para dedicar-se a Ele totalmente, reavalie as suas prioridades hoje mesmo, antes seja tarde demais. Pois Jesus tem te chamado para ser discípulo e não simpatizante do seu Evangelho. E ser discípulo exige dedicação total à convocação que Ele te faz. Peça perdão a Deus. Saiba que o Espírito Santo te ajudará e te capacitará nessa missão de pregar o Evangelho, as boas novas aos perdidos. Deixe que você coloque o Senhor em primeiro plano em sua vida. Então, quando você tiver oportunidades, aproveite para pregar a palavra de Deus. Não perca nenhuma oportunidade. O pastor Joel Bick, ele falou certa vez que depois deles terem ganhado um almoço grátis, eles não terão coragem para rejeitar um culto familiar. Após o alimento físico, dê o alimento espiritual. Você já parou para pensar sobre isso? Vai aos seus familiares na tua casa, você faz um churrasco no domingo, num dia de semana, e aí depois que encheu o bucho, você fala, agora nós teremos o culto doméstico. Que negócio é esse? Você vai ver agora. Pega o violão aí, mulher. Pega a Bíblia aí, gurizada. Vamos fazer uma rodinha aqui. E toca a ficha. Tu acha que vai dizer o quê? Não, já estou com o bucho cheio, estou indo embora. Ele não vai fazer isso. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo. Natal está aí. Né? O que você deu de Natal? Uma Barbie, um carrinho do Pátio Rios, não sei o quê. Dá Bíblia, dá devocional. Tem uma Bíblia boa aí que foi lançada há pouco tempo, aí a caminhada da Bíblia. Dá uma Bíblia para o rapaz ali. Meus irmãos, aproveita as oportunidades. Não perca as oportunidades. Agora, olha esse terceiro aqui.
Vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro. Versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. A terceira coisa que eu quero destacar para vocês nessa noite: seguir a Cristo requer amá-lo mais do que tudo. Essa tem que ser a tua decisão. Essa tem que ser a tua decisão. Seguir a Cristo requer amá-lo mais do que tudo. Esse homem aqui, igual o segundo, coloca uma condição para Jesus. Ele coloca um mais ali, né? Mas o pedido dele também parece nobre. Olha, deixa eu despedir da minha família. E é interessante que na Bíblia tem alguém que faz isso também. A história de Eliseu e Elias. Eliseu, ele fala isso: olha, eu posso despedir-me da minha família? E o profeta deixou. Mas aqui não, aqui é diferente. Lembre-se, Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabia que o coração daquele homem não era igual ao do profeta Eliseu. Aquele homem aí não ia voltar não. Ia ficar: eu estou indo lá seguir Jesus, não faz isso. Não, meu filho. Vai abandonar teu emprego, tá doido? Tu demorou um tempão para conseguir essa vaga nesse concurso público aqui para trabalhar com Herodes, cara. Não faz isso. Fica aqui. Tem uma casa boa, tu tá doido? Não, ele ficaria. Jesus, ele conhece o coração. O coração daquele homem estava dividido. O contexto indica que ele não voltaria. Jesus sabia disso. E a estrutura do pedido é o mesmo do anterior. E aí Jesus aperta ele. Olha o que Jesus fala aqui. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não pode ter um coração dividido. O coração dele estava dividido com a família. E Jesus diz lá em Mateus 10, 37 o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Eu devo honrar meu pai e a minha mãe. Devo honrar minha família. E a melhor forma de você honrar a sua família é colocando Cristo no centro da sua vida. Se você não faz isso, você está desonrando a sua família. Porque essa é a única forma de amar os seus de verdade, porque é Cristo que nos capacita a amar as pessoas de maneira adequada. Então, que você tenha Cristo no centro da sua vida. Não podemos, nós devemos amar nossas famílias, mas nosso amor por Deus tem que ser maior, tem que ocupar o centro da nossa vida. Há uns 10, 12 anos atrás, na igreja que eu ia antes, lá na Matias, a gente estava evangelizando lá no bairro, e um adolescente, um vizinho meu, acabou indo na igreja, e ele começou a frequentar os cultos lá na igreja. Começou a se envolver com a juventude e tudo mais. Ele ia se batizar, ia começar a fazer o curso de batismo, então ele estava bem envolvido. Só que ele era de uma família que participava de uma seita. Não vou dizer aqui o nome, mas a seita bem complicada, tem uma outra Bíblia com um monte de erros, não crê que Jesus Cristo é Deus, que ele foi criado depois. É uma seita bem complicada. E teve um culto que essa mãe chegou no meio do culto e arrastou o filho para fora e levou embora. Não queria que o filho participasse das coisas da igreja. Então ela via aquilo com maus olhos, não queria que o filho se tornasse cristão, crente, evangélico. Teve um dia que ela foi na minha casa e me xingou pra caramba. Para de tentar levar meu filho para esse mau caminho. Eita, lasqueira, né? E o menino acabou parando, não foi mais na igreja. Ele entendia que tinha que obedecer aos seus pais que faziam parte dessa seita. Só que ele não ia nem na igreja, nem na seita dos seus pais. Resumindo a história, o menino acabou se envolvendo com péssimas companhias, acabou se tornando usuário de droga, foi indo, acabou se envolvendo com crack, foi internado várias vezes, e um dia a família foi fazer rancho no mercado, quando voltou ele estava enforcado no banheiro.
com 22 anos. Eu fui no velório. Eu cheguei lá no velório, menino num estado lamentável, os dedos dele, tudo, as pontas dos dedos tudo queimadas, as unhas tudo suja. Eu nunca vi um corpo ser preparado e ser deixado naquele estado. Eu fico imaginando como ele estava antes. E os dedos encaixados e no meio do peito uma Bíblia. Eu fiquei pensando, Senhor, se ele tivesse agarrado naquele livro, se ele tivesse colocado Cristo no centro da sua vida. E aquela mãe desesperada naquele velório. Foi uma experiência muito complicada. Meus irmãos, qual tem sido a sua prioridade? Não tenha um coração dividido. Não honre nada acima de Deus. Que Deus seja a prioridade da tua vida. E aí Jesus fala para aquele homem: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus nos ensina, através dessa resposta, que aquele homem estava com o coração em conflito. Se você estiver em conflito nesta noite, tome uma posição logo. E que a tua posição seja servir a Cristo com fidelidade. Com o coração não dividido, mas totalmente inteirado a Jesus. E Jesus aqui ele usa a figura do arado, que é usado para preparar a terra. Que tem lâminas que finca no solo, é puxado por bois. E o homem tem que segurar aquele arado, mirando, guiando os boizinhos. Se ele olhar para trás, fica tudo torto. Parece que o bebum está dando a terra, fica tudo errado. Aí Jesus disse: rapaz, não olhe para trás. Se você olhar para trás, você não pode me seguir. Se o agricultor olhasse para trás, a valeta ficaria toda torta, iria prejudicar a plantação. Ficaria um serviço mal feito. Muitas pessoas têm servido a Deus de maneira muito horrível, péssima, relaxadamente, porque fica constantemente olhando para trás. Seus olhos não estão em Jesus. Suas motivações estão equivocadas. Quem olha para trás não pode seguir a Jesus. Cristo exige um coração totalmente voltado para Ele. A mesma ideia é o atleta. O apóstolo Paulo usa essa ilustração. Quando um atleta está correndo, buscando a medalha de ouro, ele não pode olhar para trás, ele tem que olhar para frente, está em alta velocidade. Se ele olhar para trás, ele pode tropeçar, cair, sair rolando, se lascar todo, e não vai ganhar corrida nenhuma. Seu objetivo é a linha de chegada. A mesma coisa nós. Não olhe para trás, mas olhe para Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão de mim, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós quisermos seguir a Cristo, precisamos agir como atletas, fixar nossos olhos no autor e consumador da nossa fé e amá-lo de todo o coração. Mas se o coração estiver dividido, não estaremos aptos. Meus irmãos, hoje, agora, neste momento, você está sendo chamado para olhar firmemente para Jesus, para Cristo e não para trás. Obedeça ao seu doce chamado ao discipulado. A decisão de não seguir a Cristo tem consequências pessoais sérias. Consequências eternamente sérias. Dizer não para o Rei do Universo é a decisão mais absurda que alguém pode fazer. Mas hoje Cristo te chama: siga-me, coloque-me como prioridade e eu cuidarei de ti por toda a eternidade. Diante de tal chamado do próprio Cristo, o que nós devemos fazer? Arrependa-se, creia nele, abandone os seus pecados. Comece uma nova caminhada hoje mesmo ao lado dele. Abandone tudo, abandone as amizades que te levam para longe dele, abandone os vícios, os ídolos do coração.
Abandone o namoro mundano, os programas profanos, os hábitos escravizadores. Cristo te liberta de tudo isso. Abandone aqueles ambientes que Deus não se agrada. Prioriza a igreja, a leitura bíblica, os cultos, o povo de Deus, o encontro dos crentes. Priorize Cristo e o seu reino. Talvez você esteja sendo tentado em olhar para trás, mas saiba que Cristo te ajudará. Basta você depositar nele toda a sua confiança. Basta fazer isso. Lembre-se, ser discípulo é não ter outra prioridade a não ser Jesus Cristo. É entregar-se integralmente ao Senhor. Este é o custo pessoal do discipulado, que todo cristão faz com alegria e regozijo, pois aquele que segue a Jesus recebe o maior de todos os tesouros. Mas tudo isso, meus irmãos, só é possível porque Cristo, Ele pagou alto preço, carregando sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados, para nos dar perdão, pagando o impagável, ao dar a própria vida por nós, pecadores. Por isso que com alegria pagamos o preço do discipulado, que simplesmente, meus irmãos, não é nada. Simplesmente não é nada comparado com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amor indizível expresso em sua cruz. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça? Vamos orar ao Senhor neste momento? Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença, reconhecendo que nem sempre Tu tens sido a nossa prioridade. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Deus, por tão grande pecado. Que o Senhor nos ajude a segui-lo com integridade de coração. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais compromissados com o Teu reino, para que assim possamos compartilhar as boas novas do Teu Evangelho. Ajude-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.